Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar da área de uma superfície de revolução, ou pelo menos a área lateral dela. E a estrutura dessa aula é o seguinte: uma fórmula de revisão, que vamos só enunciar para poder fazer a dedução. Depois vamos deduzir de fato a fórmula, ou pelo menos não uma dedução completa, porque a área de superfície de revolução tem alguns problemas técnicos. Mas vamos dizer uma dedução bem motivacional, porquê dessa fórmula. Vamos aplicar isso para o cálculo de área de uma esfera, ou da casca esférica, e no final da aula vamos deduzir essa fórmula aqui para a completude. Então vamos começar. A ideia é o seguinte: a fórmula que a gente vai precisar é que, suponha que temos um tronco aqui, circular, tanto embaixo e em cima, de modo que se eu estender essa geratriz aqui até o fim, ele se torna um cone. Ou seja, eu peguei o cone e cortei, sobrando um raio menor e o raio maior. E eu desejo saber quanto vale a área lateral desse tronco. A área lateral, fórmula, é dada por π, R mais R vezes L. Um truque que a gente vai usar, a gente usou isso já em cascas cilíndricas, divide por 2, multiplica por 2. Tá? É a mesma fórmula, mas a ideia é que agora R mais R dividido por 2 é exatamente o círculo do meio disso aqui. Tá? É a metade do caminho, vamos dizer assim. Isso é a nossa função altura, quando a gente aplicar essa fórmula aqui para calcular a área da superfície. Então, qual é o problema que nós temos? Vamos supor que temos uma função de AB por reais, f maior ou igual a zero, e eu rodo em torno do eixo x, vai dar um sólido, e o que eu quero fazer é achar a área dessa caixa aqui toda, da área lateral. Então, a ideia principal é o seguinte. Então, primeira coisa, a gente não vai dividir mais em PI, PI menos 1. Não vamos fazer, por exemplo, comprimento e achar. Tem alguns problemas técnicos nisso aqui, quem quiser tentar, dá alguns problemas. Então, vamos usar um pouco mais a notação de Leibniz. O Leibniz diz o seguinte: vamos aplicar um pequeno segmento que a gente confunde. Esse pequeno segmento é o que a gente vai chamar de dszinho. Agora, quem é dszinho, daqui a pouco eu vou falar, mas é o comprimento de arco, é o elemento comprimento de arco. Então, só para lembrar na aula anterior do comprimento de arco é o seguinte: o S é exatamente a integral de 1 mais f' de x raiz quadrada dx. A integral sobre, vamos botar, se eu botar s de x, de a até x, etc. Mas o comprimento, isso que vai nos interessar, é raiz de 1 mais f' de x elevado ao quadrado. 1 mais f' de x elevado ao quadrado dx. Tá? Vamos usar essa fórmula aqui. E por que eu estou falando disso? A ideia é o seguinte: agora eu faço um pequeno tronco aqui. Ou seja, peguei esse segmento, nosso pequeno segmento, e rodei. Então, quando roda, vai dar esse pequeno tronco de cone, porque olha aqui, se estender, vai exatamente dar o nosso cone. E, bom, se a gente tem o ds, nós temos o raio maior, o raio menor, escolhemos o raio médio, que é o que a gente quer, então nós temos exatamente a altura desejada. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um CI aqui no meio. E vamos aplicar. Então, o que nós temos? Aqui é o meu ds. O nosso raio médio, vamos dizer agora, não vou usar o CI porque já estamos abusando da notação, f de x. E eu sei que a área lateral, ou o elemento da área lateral, ou seja, essa casquinha aqui toda, vamos chamar de dA. Então eu sei que o elemento de área vai ser igual a 2π vezes o raio médio vezes ds. E essa conta aqui toda está me dizendo o seguinte: vamos aplicar essa fórmula aqui. 2π f de x
vezes raiz quadrada de 1 mais f' de x elevado ao quadrado dx. Então, se o elemento de área é igual a isso, então a área toda, estou falando sempre da área da superfície, vai ser o seguinte, fórmula. Como eu disse, é só para motivar. Então, se você quer achar uma fórmula, você tem que achar o elemento de área. Achar o elemento de área tem que pensar, fazer a aproximação linear. O que vale é uma intuição. Se tentar fazer, vamos dizer, não botar o ds, tentar fazer por teorema do valor médio, como que a gente deduziu o comprimento de arco, vai ter um problema no CI do meio com o CI do teorema do valor médio. Então, precisa ser um pouco, vamos dizer, mais volátil esse tipo de demonstração. Então, como eu disse, é só uma motivação de fórmula. Então, a fórmula é área vai ser igual a 2π, a integral de A até B, de f de x, vezes raiz quadrada de 1 mais f' de x elevado ao quadrado dx. Então, se preferir, área é igual a integral de d área. Isso que vai aplicando tudo. Então, vamos aplicar essa fórmula para ver se pelo menos está tudo ok. E se estiver ok, temos que achar pelo menos a área da esfera. Isso é uma boa aplicação para ver se está funcionando. Então, calcule a área da esfera de raio R. Então, como que a gente faz? Pega esse semicírculo, que é dado por y² mais x² igual a r², com y maior que zero, roda em torno do eixo x e aplica a fórmula. Então, qual é a fórmula que nós temos? 2π, a gente já fez esse exemplo para achar o volume da esfera na aula de discos cilíndricos. Para achar volume, então vai ser de menos R até R, agora vamos aplicar da casca. Aplicando a fórmula, quem é o f de x? Raiz quadrada de R2 menos x2. Agora, quem eu tenho que aplicar? 1 mais a derivada disso, ao quadrado. Então, eu sei que dy sobre dx é igual a R2 menos x2, raiz, menos x. Só derivar. 1 sobre 2, raiz quadrada de R2 menos x2, vezes menos 2x. Então, corto 2 com 2, sobrou isso. Então, isso aqui vai ser vezes, eu quero elevar e depois isso aqui ao quadrado, não se esqueça disso. Raiz quadrada de 1 mais o quadrado disso aqui. x2 sobre R2 menos x2. dx. Agora vamos desenvolver a conta. Desenvolvendo a conta vai dar 2π. Olha, vou colocar desse jeito aqui, a integral de menos r até r. Vou deixar o raiz quadrada de R2 menos x2. E agora, desenvolvendo a conta, vai aparecer, ó, raiz quadrada, R2 menos x2, corta com esse x2, sobrando o R2. O R2 vai para fora como R. E ainda sobra o denominador. E fazendo essa conta aqui, ó, isso aqui corta, nós sabemos calcular isso aqui rapidamente. É 4πr². Porque a integral vai dar rx, em que x varia de r a menos r, só fazer a diferença. 4πr², que é a fórmula que a gente sabe do ensino médio. Então, parece que está boa, já é um bom início. Bom, seria bom também testar em outros lugares, de como achar a geratriz do cone, todos os exemplos, mas isso aqui foi só para convencer e também para achar a fórmula que é dedutível, pelo menos de um jeito. Então, para terminar a aula, vamos deduzir como que a gente calcula a área desse tronco aqui. A área desse tronco, vamos começar primeiro achando a área lateral do cone. Achando a área lateral do cone, depois, para achar a área do tronco, você pega a área desse cone menor, a área do cone maior e subtrai um pelo outro. E depois vai ajeitando as fórmulas. Então, vamos lembrar, como que é a área do tronco do cone, a área lateral? O que a gente pega? Pega esse cone, abre. Quando abre, então, o tal elemento de baixo aqui é 2πr. E isso aqui é um setor circular. Por quê? Porque a distância desse ponto até aqui tem que ser m para qualquer direção que eu tomar. Então, m. Então, a área de um setor circular. Se isso aqui se o comprimento é isso, o ângulo central
é 2πr dividido por m, porque tem que dividir pelo raio. Tá? Só vale essa fórmula se o raio for 1. Então, se o comprimento faz isso, tem que dividir de acordo. E a gente sabe que a área de um setor circular é o seguinte, é o ângulo central vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Ou seja, a gente viu isso na demonstração quando a gente prova a fórmula de derivada do seno. Se o ângulo é x, o raio é 1, então isso aqui é x sobre 2. Tá? A área dessa região aqui. A gente fez essa conta. O que a gente faz é semelhança de triângulo. Pensa como se tivesse um círculo. Se é 2πr o círculo e πr ao quadrado, a gente faz. Então se cortar metade, então tem que ser a metade. Se cortar um quarto, é um quarto. Se for x, tem que fazer por proporção. Tentem pensar um pouco nisso ou ver a minha videoaula que a gente fez para o caso r igual a 1. Então, fazendo essa conta, ângulo central vezes o raio ao quadrado tem que dar, dividido por 2, tem que dar isso aqui. Essa é a área do cone. A área, então, total, vamos dizer assim, só desse pedaço aqui todo, então seria a área que a gente quer, seria a área do cone grandão, que seria π, r vezes L mais M, menos π vezes R vezes M. O que a gente tem que fazer agora é sumir com uma das variáveis. O truque é pensar nesse triângulo retângulo aqui e usar proporções. Esse triângulo aqui é semelhante a esse aqui. Então, em particular, eu sei que R está para M, que é a hipotenusa, assim como R está para esse comprimento aqui todo, L mais M. Então, daqui, nós temos que L mais M vezes R é igual a M vezes R. O que significa isso? L vezes R é igual a M vezes R menos R. Então é só passar para lá e para cá e fazer as contas. Por que eu estou dizendo isso? Olha, então quem é o A? O A, então eu vou botar o πRL em evidência, πRL aqui, mas agora eu vou botar o π e o M em evidência. Então vai dar π e o M em evidência, vai sobrar quem? Ó? R menos R. Então o R daqui e o R daqui. Então é só expandir, vocês veem que os dois são iguais. E isso aqui vai dar π R L mais, olha, π R L, que é igual a π vezes R mais R vezes o L. Coloquei em evidência o π L e sobra só o R mais o R. E essa é a fórmula que a gente falou lá no início da aula. É isso.